Você já parou para pensar em quantas vezes você disse sim quando a vontade era de dizer não? Quantas vezes você agradou os outros e acabou se desagradando? Esse vídeo de hoje é sobre isso, para falar que se você viver em função do outro, em agradar o outro, você vai destruir a sua vida. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando José, eu sou acadêmico de psicologia e tenho esse canal para falar de psicologia. Então você que gosta desses temas, te convido a se inscrever no canal, curtir esse vídeo e comentar um tema aqui embaixo para me estar gravando para vocês. Então vamos lá trabalhar o nosso tema, que é: se você vive agradando os outros, você vai destruir a sua vida, porque isso gera vários prejuízos na sua vida. O primeiro deles é a perda de identidade. Quantas e quantas vezes você teve que se anular, você teve que deixar de fazer o que você gosta para fazer o que o outro quer, para fazer o que o outro espera. Às vezes você se despersonaliza, não sei nem se existe essa palavra, mas você deixa de agir como você agiria naturalmente para cumprir e suprir a expectativa que o outro tem de você, que é de uma pessoa boazinha, uma pessoa que vai fazer o que ela está pedindo. Então, às vezes você se desagrada e muito e prefere agradar o outro para manter aquela fama de pessoa boa, para manter aquela postura, para que o outro continue gostando de você. Então, você acaba perdendo a sua essência, acaba se perdendo, porque às vezes vemos pessoas que passam uma vida toda, né, anulando a sua identidade, às vezes tem vontade de, sei lá, fazer um hobby que ela gosta e não faz porque às vezes a pessoa não quer que ela faça. Diz, ó, isso não, você não vai, você não pode fazer. Ou se não diz, ah, vamos em outro lugar, vamos fazer X coisa, tal coisa. E a pessoa acaba indo, acaba se anulando. Esse foi um exemplo simples, mas conhecemos e vemos exemplos no cotidiano que pessoas escolhem algo que seria a direção de vida, a mudança de vida, às vezes pode ser uma faculdade, pode ser mudar de cidade, simplesmente porque tem alguém que está ditando, dizendo, você tem que fazer isso, isso e isso, e pronto, acabou, não dá nem o outro a opção de escolha. E é mais ou menos assim que funciona. Você acaba perdendo a sua identidade, e é algo que não vale a pena você se perder, perder sua essência para agradar o outro. Porque não sei se você já parou para pensar, essas pessoas que você agrada sendo bonzinho não estão nem aí para você, não se preocupa nem um pouco em te agradar, porque você acaba que vira um fantoche. A pessoa percebe que você é alguém acessível, basta pedir, basta falar, olha, faz isso, vai ser assim, assim, assado, e você está lá obedecendo aos comandos. Então é muito interessante você refletir sobre isso e perceber como você tem vivido a sua vida. Será se é realmente da forma que você quer? Será se é vivendo a sua identidade ou você tem perdido ela ao longo do tempo? Tudo isso para agradar e suprir a vontade de outra pessoa, que às vezes essa pessoa não está nem aí para você. Porque se a pessoa tem que mudar você, tem que moldar e deixar no padrão que ela quer, no formato que ela quer, isso já mostra claramente que essa pessoa não gosta de você. Para ela gostar de você, você tem que fazer o que ela quer. Então já não vale nem a pena, né? Você deixar de ser você para agradar alguém. Segunda consequência que você vai ter que aturar sendo uma pessoa boazinha que vive em prol do outro é o desrespeito dos outros. Por quê? A pessoa percebe primeiramente que você não tem respeito nem por você mesmo, se você é uma pessoa que sempre diz sim, é uma pessoa boazinha. As pessoas que percebem isso sempre vão passar os seus limites, porque você não demonstrou nenhum, e às vezes ela nem vai saber. E se souber, ela vai entender que com você ela pode, né, fazer tudo que ela quer, da maneira que ela quer, porque você vai sempre dizer sim, vai dizer que está tudo bem. Então, você já parou para pensar em quanto desrespeito dos outros você tem engolido, você tem passado simplesmente por tentar ser bom? Às vezes não é nem por egoísmo, nem por maldade, nem nada. Às vezes você está somente tentando ser bom. Aí às vezes vem até aquele pensamento, eu só queria ajudar, estava só ajudando e a outra pessoa ainda me trata assim. Mas se você for refletir um pouquinho, sabe por que ela te trata assim, dessa forma, com desrespeito? Porque ela percebe que nem você está se respeitando. Porque uma pessoa que se respeita, ela leva em conta primeiramente as suas vontades, as suas prioridades e os seus desejos. Então, quando você sempre diz sim, sempre está disponível,
essa pessoa entende que com você ela pode, com você não tem limites, e com você você vai estar sempre disponível. É só dizer vamos e você diz bora. É mais ou menos assim que funciona. Então comece a entender, né, que às vezes o desrespeito do outro é causado às vezes porque o outro é mau caráter, sim, também acontece, mas às vezes é causado porque você permite, você aceita, você diz que tá tudo bem e a pessoa entende, ah, se com ele pode, por que não? Por que eu não vou agir assim? Então, quando você age dessa forma, você está sempre se colocando em último lugar, sempre se colocando em último plano. Então, quando você não se prioriza, entenda que o outro não vai fazer isso por você, não. O outro não vai fazer nunca. Quando eu não me priorizo, eu, Fernando, não me priorizo, ninguém vai me priorizar. Porque o outro entende e percebe que se eu não estou me dando valor, não tem porquê que ele vai, não tem o porquê dele me valorizar. É mais ou menos assim que funciona o relacionamento com as pessoas em si. É um exemplo que eu gosto bastante de falar, é como você ir no mercado e comprar algo que vale R$ 100 e está lá na gôndola o preço de R$ 1. Você vai comprar sem reclamar. Por quê? Porque alguém colocou esse valor lá. E é mais ou menos assim que as pessoas nos enxergam, pelo valor que nós nos damos, né? Pelo valor que você impõe para elas. E se você não impõe nenhum valor, você só vai levar desrespeito, por mais que as suas vontades, né, sejam sempre boas, sejam sempre claras em ajudar, de ser uma pessoa do bem, tudo mais, mas a gente entende que não é assim que funciona, né? As pessoas sempre vão passar por cima de você se você for esse tipo de pessoa, que sempre diz sim, é boazinho demais, que vive sempre em agradar o outro. Terceira consequência, adoecimento emocional. Sim, se você for uma pessoa boazinha demais, você vai adoecer emocionalmente, você vai adoecer fisicamente, porque você vai ter que anular a sua vida para agradar o outro. Você às vezes vai deixar de dormir bem, você às vezes vai deixar de fazer o que você quer, você às vezes vai deixar de fazer várias coisas porque você vai acumular ressentimento, às vezes vai acumular mágoa, você vai perceber que o outro não te agradece da maneira que você criou uma expectativa que ele agradecesse. Enfim, você vai ter que deixar a sua vida em último lugar e colocar do outro em primeiro. E quando você tentar correr atrás do prejuízo, você vai acabar adoecendo emocionalmente por causa disso. Porque no fundo é como carregar o peso da vida de todo mundo e esquecer de viver a sua. E isso é muito perigoso, porque a gente está aqui para viver uma vez. E se você não puder viver a sua, né, e ainda carregar o peso da do outro, é muito difícil. Já falamos das consequências, agora vamos falar sobre o que fazer para mudar. Primeiro passo para mudar: diga não sem culpa, sem peso na consciência. Se toda dúvida que você tiver entre sim e não, a resposta é sempre não, porque o sim, ele é claro, o não, ele está sempre na dúvida. Então, quando você pensar, tiver na dúvida, sempre diga não. Segundo passo: comece a se perguntar o que você quer realmente antes de agir. Se a pessoa falar, olha, você pode fazer isso, você pode ir, qualquer demanda que o outro te der. Pense, você quer fazer? Se você não quiser, diga não. Não posso, não quero, não vou. Simplesmente isso, sem culpa, não precisa você se culpar. Porque quando você é muito proativo em ajudar o outro, é uma pessoa muito disposta, você acaba levando o peso de todo mundo e depois não tem ninguém para levar o seu. Então é muito importante você entender isso. Terceiro passo: pratique colocar limites, porque quem te ama vai permanecer na sua vida te amando da mesma forma. Porque uma pessoa que te ama realmente gosta de você por ser você e não pela sua utilidade. Então pense sempre nisso. Quem ama você vai continuar na sua vida, independente da sua utilidade ou não. Mas aqueles que só te veem como alguém bonzinho que vai sempre dizer sim, vai sumir no momento que você colocar esses limites que você tem que impor, que você tem que colocar na sua vida. Agradar os outros o tempo todo pode até parecer um ato de generosidade, mas no fundo é autodestruição, porque você merece viver a sua vida com equilíbrio, com autenticidade e viver de verdade. Então, pense sempre: você quer? Se não quer, diga não. Você já passou por algumas dessas situações? Se sim, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, que eu vou gostar de ler sobre os momentos que você tem passado, porque eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Eu já passei, você passou, se ainda não passou, você vai passar, porque sempre tem pessoas que aparecem em nossas vidas tentando tirar vantagem. Foi isso, pessoal, muito obrigado, esse foi o nosso vídeo de hoje.
Mais uma vez eu peço, se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo e comenta um tema aqui embaixo para a gente estar gravando sobre o tema que você escolher. Foi isso, até o próximo, valeu!